agora com Teixeira Cândido, é secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Boa noite. Para uma questão aqui agora muito própria, nós estivemos aqui a falar que Teixeira Cândido porta-voz às centrais sindicais que reivindicam o reajuste salarial a nível da função pública, sobretudo. Chegou-se a um entendimento, porém há muita gente que acredita que agora as centrais sindicais encontram-se num fogo cruzado por este entendimento não satisfazer, se calhar, a maioria dos possíveis beneficiados. Como é que esclarece, de facto, os contornos e os meandros deste acordo que se chegou com o governo? Primeiro, temos duas notas. Nós inscrevemos no caderno reivindicativo quer o salário mínimo, quer o reajuste de função pública, valores, como diremos, altos para que não chegássemos a valores muito baixos. Sabíamos à partida que empresa nenhuma em Angola, no setor privado e pública, pagaria 245 mil kwanzas, como nós propusemos inicialmente no caderno reivindicativo. Saberíamos também, qualquer pessoa que entende um pouco de finanças públicas, saberia à partida que quase que era impraticável um reajuste do salário da função pública na ordem de 250%. Foi uma estratégia negocial. Portanto, começamos exatamente com 250%, porque precisávamos chegar no mínimo dos mínimos a 100%. E chegamos na medida em que, quer em relação ao salário da função, a salário mínimo nacional, como sabem, em princípio até 2026 será no mínimo de 100 mil kwanzas, quer o reajuste do salário da função pública, a nossa expectativa é que até 2027 chegue, portanto, a 100%, como nós exigimos. Começa agora a ser implementado em 2025, em princípio deverá ser inscrito no Orçamento Geral do Estado, que começa a ser elaborado em setembro e deve ser aprovado até dezembro, em princípio deve ser até dezembro, ou em novembro, até outubro, novembro, em dezembro ou janeiro começa a ser implementado e a partir daí nós temos fé que os colegas terão outra perspectiva quando de facto virem os resultados deste acordo. Agora, o que eu estou a dizer é que é importante que as pessoas confiem nas pessoas que estão a liderar este movimento por uma questão para não desmoralizarem quem está, de facto, não diria a consentir sacrifícios, mas a colocar todo o seu saber, toda a sua energia. Não falo de mim em particular, portanto, os outros que virão a continuar, eu tenho o meu mandato terminado em partida já em setembro, como é público, e os outros que vão continuar a liderar este movimento precisam de ser moralizados pelos colegas, por um lado. Os colegas precisam de acreditar que foi uma negociação em que as centrais sindicais tinham 24 pessoas. Não é uma negociação que foi feita por uma ou duas pessoas. E não foi uma negociação feita à porta fechada. Foi o governo do outro lado, os sindicatos deste lado, os sindicatos propunham, o governo respondia, depois o governo apresentava uma contraproposta, os sindicatos respondiam. Portanto, foi feito um acordo à luz de tudo, com a devida transparência. Foi um ato, para nós, mais do que ganhar os números inscritos no caderno reivindicativo, foi um sinal de que o movimento sindical, se de facto voltar a compreender que só a união poderá permitir que recuperemos a vida, o poder de compra, que recuperemos, na verdade, a dignidade, ou pelo menos consigamos a dignidade dos trabalhadores, se os colegas compreenderem, vamos de facto chegar distante. Não se fazem conquistas abruptas de uma vez. Não existe. É um processo. Em cada etapa temos de ir conquistando alguma coisa. E não é como tenho estado a acompanhar, alguns colegas entendiam que o acordo devia ser tal como está. Não é possível. É uma negociação. Os sindicatos não impõem. Os sindicatos apresentam uma exigência, a outra parte tem uma contraproposta e neste processo negocial as partes têm de ceder. Porque se o sindicato, se nós acharmos, se os colegas acharem que os sindicatos deviam chegar lá e impor e o governo simplesmente
devia subscrever as nossas propostas. Não estamos a falar de negociação, estamos a falar de uma imposição. Isso não existe. Portanto, a julgar pelo resultado que se teve e considerando a proposta inicial do Executivo, ou seja, em reação como contraproposta, esta conclusão é satisfatória para o restante da representação sindical nas negociações. Para quem esteve no processo, para quem analisava outros fatores que os colegas que não estão no processo não analisam, quem esteve a conduzir o processo, quem esteve a negociar com o governo, digníssimos, nós não ganhamos 90%, não ganhamos 100%, mas ganhamos 70%. Os outros 30% era expectável que você não ganhasse 30%. Não, estou a falar no modo geral, a satisfação é de 70%. Podíamos chegar aos 90%, podíamos. Podíamos chegar aos 100%, podíamos. Mas os outros 30% podemos ir conquistar à medida que o tempo vai passando. O que é que faltou de concreto para a conquista destes 30%? Não, como digo, os números que nós escrevíamos, não é? Era expectável, quer dizer, quem nos dera se pudéssemos conseguir 150 mil Mas quando... tratava-se de uma proposta impossível para a sua concretização por parte do Estado ou tratou-se apenas de ajustes que facilitassem o avanço das propostas das centrais sindicais? Não. Hoje, modesta parte, posso lhe falar isso com a responsabilidade que me assiste. Se estivermos a falar de salário mínimo 245 mil kwanzas, nós estamos a exigir salário mínimo 250 mil kwanzas, independentemente das empresas. Não teríamos despedimento enorme. Não teríamos grandes empresas, não teríamos nem as grandes empresas a praticar 250. Quando falamos de 250 ou 245 mil kwanzas, estamos a dizer que desde a nossa colega da limpeza até ao profissional mais classificado deveriam ganhar no mínimo 245 mil kwanzas. Não era praticável. No contexto atual da nossa economia não é praticável. Não é. Mas a proposta que se chegou, pelo menos a conclusão que se chegou, poderá acudir a alguma necessidade para nós salarial? Nós estamos a viver um dilema, porque é verdade que hoje 100 mil kwanzas não tem grande expressão econômica. Não tem, convenhamos que não tem. Hoje as pessoas que ganham 100 mil kwanzas não conseguem comprar sequer 3, 4 produtos da cesta básica. Por isso é que nós não apenas tratamos de exigir, de propor um salário mínimo de 100 mil kwanzas, mas também tratamos de ter o ERT, exatamente para tentarmos acautelar, que não é fácil. Mas também, como disse, este movimento não é o único. As reivindicações não param. Conseguimos este acordo com o governo para questões estruturais. O IRT, salário mínimo nacional, o reajuste do salário da função pública, a presença dos sindicatos na gestão do Instituto de Segurança Social, a questão dos subsídios para os funcionários que estão muito distantes das suas famílias. Portanto, estamos a dizer que tivemos esta luta, mas ela não é única, ela não para, ela não limita todas as outras lutas. Os sindicatos, de forma sectorial, vão continuar a fazer suas lutas. Já em gesto de conclusão, pelo acordo que foi desenhado e a julgar por outras situações antecedentes a esta, o que virá a acontecer caso o governo não venha a cumprir no prazo que se comprometeu cumprir este reajuste salarial? Nós suspendemos a greve, nós não levantamos a greve. Qual é a diferença entre a suspensão e o levantamento? O levantamento é, não temos mais greve, ponto. A suspensão é, vamos ver em que medida que o governo não vai cumprir o acordo. Se não, chamamos outra vez os colegas e vamos à greve. E qual é o timing dado para que o governo cumpra este acordo? Em princípio, os sindicatos vão voltar a reunir-se em maio do próximo ano para fazer um balanço do cumprimento do acordo. Portanto, dentro de 11 meses teremos um outro paradigma já analisado para se... Absolutamente. Poder... Teremos, dentro de 12 meses, estaremos a analisar o cumprimento do acordo feito com o governo. E aí, depois, deliberar qual seria o passo seguinte.
Era com Teixeira Cândido, presidente, ou melhor, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas Angolanos. Estivemos aqui a conversar não só sobre a gala, porém questionamos também sobre as negociações que chegaram até o momento a um acordo com o governo sobre o reajuste salarial na função pública.